Boa noite a cada um que esteja assistindo. Mais uma terça-feira. É a quarta terça-feira do mês, portanto, a gente tem um momento espiritual em que os espíritos que têm permissão, têm possibilidade, têm se manifestam e os trabalhadores do centro dão voz a eles, emprestam, o aparelho, a voz, a mente, para que eles se manifestem. E aí eles serão ouvidos, muitos deles realmente só precisam disso, só desejam não ser ouvidos. E outros tantos vêm para poder falar que está bravo, não tem para fazer uma coisa, né? Então, aqui no centro, nós estamos com todos os nossos amigos, mais os espirituais que a gente aqui, muitos não veem, mas estão aqui presentes. E aí, antes de tudo, a gente vai fazer a participação. Eu peço que cada um lembre-se, busque a própria conexão com o plano maior, uma que seja transcendente, para que nós possamos ter o nosso pensamento também, agradecer pela nossa vida, agradecer pelas nossas condições, agradecer por tudo que nos acontece, para que nós possamos pensar. Mestre Jesus, Deus nos livre, que nos auxilie, que nos ajude, a ser com os nossos filhos, a vida, possa ser a nossa sucessora. Seja pensa na oportunidade, seja perto, tirar aqui o pé. Vamos lá. Bem, boa noite, Glória. Boa noite, Yara. Vocês que estão aqui uma vez mais, boa noite. É muito interessante. Toda essa explicação para a Glória e para a Yara, estamos assistindo online. Os trabalhos aqui, eles começam sempre às 7 horas, e hoje não foi diferente. A gente começa com uma oração, depois os passes, e depois dos passes, essa conversa que a gente está tendo aqui. Hoje os passes se concluíram muito rapidamente. Então, esperando o horário da gente entrar na internet, tivemos alguns minutos, e a Fran conversou com o pessoal que estava aqui, falou um pouquinho de meditação. Todo mundo sabe, pessoal de casa, vocês sabem que a Fran é minha esposa, ela não sabia e não sabe qual é o assunto que eu vou tratar aqui, e sem saber, porque a gente não conversou em casa, ela já fez a introdução para o meu assunto. Não falando de meditação, mas falando da importância de a gente observar os ensinamentos de Jesus, né? Ela fez a introdução aqui, porque eu pretendo falar com vocês. Ela é batia. Alguns diriam, né? Coincidência, entre aspas, sincronicidade, seja lá o que for, foi assim. O meu assunto hoje com vocês são as leis morais, também chamadas de leis divinas ou leis naturais. Como todos os assuntos da espiritualidade, a gente poderia ficar aqui horas falando desse assunto, porque ele realmente é muito amplo, é muito rico, é muito vasto, mas a gente nem tem tempo para isso e também o objetivo não é esse. Então, eu vou dar algumas pinceladas introdutórias, vamos chamar dessa forma, sobre esse assunto, tá? Vou fazer essas abordagens, essas pinceladas,
com base, né, no que a gente tem de primordial, o início de tudo da doutrina espírita. Né? Razão de ser, não a razão de ser, mas a fonte primeira da doutrina espírita, que é o livro dos Espíritos. Então, essas ponderações que eu vou fazer com vocês é sempre levando em consideração como é que os espíritos perguntados por Kardec se manifestaram a respeito desse assunto. Não obstante a fazer essa abordagem com base no livro dos Espíritos, eu não vou começar pelo livro dos Espíritos. Eu vou começar aqui por uma citação de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5,17. Disse Jesus: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Vos digo, até que passe o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Bem, como a linguagem é sempre não, mas no mais das vezes é um pouco, não é muito claro, então, na verdade, ele está se referindo aqui, que ele veio para fazer cumprir a lei, não para destruir a lei. E essa expressão, né, não passará um iota é a menor letra do alfabeto grego, ou o iota ou traço de lei. Então, o que ele teria, qual teria sido a intenção dele, o que ele quis transmitir com isso? E até que todos os encarnados cumprissem a lei, tá? Ele estaria aqui para isso, para a lei cumprir. Muito bem. E por que ele disse isso? Ele não veio destruir a lei ou os profetas. A que lei ele estava se referindo? Primeiro, e antes da lei, na verdade, ele estava se referindo a Moisés. Moisés, todo mundo sabe, foi o líder dos judeus que libertou o povo judeu. E ele foi o espírito lá nos primórdios. A Terra já tinha vários anos, a Terra nasceu num país absolutamente, um planeta absolutamente primitivo, né? E foi se desenvolvendo passo a passo até chegar na época de Moisés. Então, foi a primeira manifestação da espiritualidade direta e com o objetivo de atingir, vamos dizer, a população da Terra como um todo. E por que foi escolhido o povo judeu e Moisés? Moisés, provavelmente, porque ele era um grande médico, né? E o povo judeu, porque o povo judeu era um dos poucos, se não o único povo da Terra, naquele momento, que acreditava na existência do Deus único. A maioria dos povos professava a crença de que existiam vários deuses. E o povo judeu não. O povo judeu acreditava que era um Deus só. Então, isso foi passado para Moisés, justamente para, a partir daquele momento, com essa primeira, digamos assim, transmissão direta da espiritualidade para atingir a massa das pessoas, foram as primeiras leis, os primeiros ensinamentos que vieram através de Moisés. Então, quando ele disse que ele não veio destruir a lei ou os profetas, que haviam muitos profetas, né? Muitos profetas se manifestaram em cima dessa lei, que é chamada de lei mosaica, que ele recebeu da espiritualidade. Quando ele disse que ele não veio destruir, mas ele veio construir, ele estava se referindo a essa lei, originariamente essa lei, mas na verdade não só essa lei. Então a pergunta primeira que a gente poderia colocar aqui é a seguinte: que lei é essa? Ele veio fazer cumprir, ele não veio destruir, mas veio fazer cumprir. É justamente o nosso tema aqui, a lei divina, lei moral ou lei natural. As leis divinas, morais ou naturais, né? Feita essa introdução, então, caberia a gente perguntar também o que se deve entender por lei moral, por lei natural, por lei divina. E aí o livro dos Espíritos nos responde exatamente essa pergunta nas questões 614, 615 e 616. E responde da seguinte forma, né, indagado por Kardec, eles responderam da seguinte forma: a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem,
ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, já veio uma primeira indicação de onde isso ia chegar. É a única lei, e é a lei que precisa ser cumprida. Por quê? Porque ela diz respeito a, no fundo é isso, a evolução espiritual, né? E com a evolução espiritual, você consegue atingir um estado de felicidade. Então, se você não cumprir a lei, a chance da infelicidade é muito grande. A questão 615 completa um pouco essa ideia, afirmando que a lei de Deus é eterna e imutável. Portanto, ela vigerá sempre e será imutável como o próprio Deus. E por quê? A gente sabe, porque Deus é a expressão da perfeição. Deus é perfeito. Portanto, tudo que vem dele é perfeito. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo moral se funda com as leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Então, é a lei a ser respeitada. Ela é perfeita e ela é eterna. E ela vai nos acompanhar, ela que vai servir de instrumento, o cumprimento dela é que vai se valer, vai nos servir de instrumento para que a gente cumpra o nosso objetivo enquanto espírito encarnado, que é o objetivo da evolução espiritual. Muito bem. E aí, a pergunta que a gente faz, né? Nós temos muito arraigadas ideias da nossa condição de encarnado, e é normal que assim seja, né? Quer dizer, o mundo que a gente vive, e eu, particularmente, que sou advogado, a primeira pergunta que eu colocaria depois de tudo isso é o seguinte: onde é que está escrito essa lei? Né? A gente tem ideia que o Brasil, por exemplo, tem uma profusão de leis. Então, quem é da área jurídica, por exemplo, está vivendo isso de olho salteado. Aqui é minha colega advogada, então, tem Código Civil, Código Penal, Código... Antigamente tinha o Código Comercial, Código Tributário, Constituição, Lei de Improbidade. Aonde está essa lei? Né? E aí a resposta é, a essa questão é a resposta à questão 621 do Livro dos Espíritos. Essa lei, ela está na consciência de cada espírito. Então, a resposta é simples assim, ela está na consciência de cada espírito. Vamos entender isso aí um pouquinho melhor. É que todos nós somos criados, somos espíritos criados à imagem e à semelhança de Deus. E como somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos na nossa consciência, ou se quiser usar a expressão, nós temos no nosso coração a fagulha divina. E essa fagulha divina, então, ela traz para a gente essas leis naturais impressas na nossa consciência. Então, a gente tem isso dentro de nós temos isso na nossa consciência. Né? E aí, a pergunta é, mas se a gente tem na nossa consciência, o que a gente não conhece? O que a maioria não conhece e, a partir daí, mesmo que quisesse aplicá-las, que quisesse respeitá-las, não conseguiria. A resposta para isso é que é o seguinte: embora a gente tenha isso impresso na nossa consciência, como espírito, a gente sabe, nós nascemos todos ignorantes. E a encarnação serve de instrumento para a gente ir lapidando e vencendo essa ignorância e irmos nos aperfeiçoando na caminhada espiritual. E é natural no processo de encarnação, a gente sabe disso também, que a gente tem o chamado esquecimento do passado. Esquecimento daquilo, das vidas passadas que nós já tivemos, das encarnações passadas. E por que a gente tem isso? É para a gente, a cada encarnação, como se fosse um livro em branco, a começar a ser escrito, a gente continue o nosso progresso espiritual, a nossa caminhada e o nosso progresso espiritual. Né? Essa progressão é o objetivo de todos nós. Mas a gente tem, eu ressalto isso, e me desculpem repetir, mas é que isso é importante. Nós temos a consciência, nós temos na nossa consciência
impressas essas leis todas dentro de nós. Nós temos, em função dessa ignorância, que é natural em todos nós, porque nós nascemos assim, e isso também é a criação de Deus, né? Nós somos feitos dessa forma, porque Ele espera que a gente evolua a partir do nosso próprio aprendizado, cada um evoluindo a seu tempo. E nesse sentido, então, para a gente evoluir, a gente passa pela encarnação. O que a gente faz na encarnação? A gente veio aprender. Mas como é que a gente vai aprender? A gente vai aprender de duas formas, né? Primeiro, com a convivência. Nós somos pessoas, somos espíritos que aprendemos enquanto encarnados a partir da convivência, das relações que a gente estabelece na encarnação. Começamos com as relações familiares, que é o primeiro grupo onde a gente nasce e se desenvolve. Depois a gente vai para a escola, relações sociais, relações profissionais. A gente aprende sempre a partir disso. Mas aprende como? Esse aprendizado, ele vem a partir das escolhas que a gente faz. Porque é isso mesmo, nós estamos encarnados e todos os dias a gente está fazendo escolhas, né? Eu vou atravessar a rua correndo, com o farol fechado para mim, por exemplo, aberto para os carros passarem, eu vou respeitar o farol. O nosso dia a dia é composto de escolhas, tá? E essas escolhas, que têm muito a ver com as leis naturais, por que elas têm muito a ver com as leis naturais? Porque essas escolhas, se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que é um embate constante, é um embate permanente entre a nossa consciência, onde estão impressas as leis naturais, as leis morais, né? E o nosso lado primitivo, né? Que é fruto da nossa ignorância. Então, a gente é guiado por esses dois vetores, por esses dois parâmetros, e vamos fazendo as escolhas. E a partir das escolhas é que a gente vai galgando mais rápido ou mais lentamente a nossa caminhada espiritual. Daí a grande importância da gente fazer as escolhas certas. Sempre que a gente fizer as boas escolhas, nós estamos caminhando a passos mais largos em direção ao nosso objetivo, que é a evolução espiritual. E essa é a conclusão até que eu ressaltei aqui, eu anotei. Portanto, progredir espiritualmente, antes de tudo, significa fazermos boas escolhas. E o que é fazer boas escolhas? São as escolhas que reflitam o respeito às leis naturais. Interessante que eu estou falando de leis naturais e eu não me falei em uma delas ainda, né? Mas é de propósito, tá? Porque a gente não vai tratar individualmente de cada uma delas, porque é algo muito amplo. Talvez, em próximas conversas como essa, a gente vá trazendo aos poucos uma ou duas delas em cada apresentação que vai falando. E é interessante esse embate a que eu me referi, o embate entre a nossa consciência, o nosso interior, onde a gente tem impresso essas leis naturais que sabemos que devemos respeitar, e o nosso lado primitivo, que decorre da nossa ignorância como espírito, é muito interessante esse embate, porque esse embate é que nos traz remorso, arrependimento e, consequentemente, sofrimento, né? Então, num primeiro momento em que a gente se desvia do caminho e faz uma escolha que nos leva a um resultado danoso, fazendo alguma coisa de muito ruim, pode ser que no primeiro momento a gente não sinta nada, não se aperceba disso. Mas o natural é que mais para frente, algum momento, para usar uma muito moderna, digamos assim, quando a ficha cai, bate o arrependimento, bate o remorso e bate o sofrimento. Esse sofrimento não é outra coisa que não faz da gente, sem estar com a consciência clara nesse sentido, se aperceber que a gente violou, que a gente desrespeitou as leis naturais. Tá? Uma outra pergunta interessante, já que a gente está falando de leis, de respeito às leis, e por trás disso está o nosso aprendizado e a nossa evolução espiritual, a outra pergunta também interessante é: Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Porque eu acho que ficou claro para vocês, a gente tem isso impresso no nosso interior.
mas isso não vem automaticamente à nossa consciência. Então, é por isso que a gente precisa sempre retornar e receber informação, estar atento por isso e ter viva na nossa consciência e não adormecida na nossa consciência essas leis. Então, a pergunta é essa: Deus otorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? E a resposta dos Espíritos, no livro dos Espíritos, é a questão 622. Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. E aí, diria eu, né, encarregados de despertar em cada um de nós, cada um dos homens, a respectiva essência divina adormecida, e com esse despertar, trazer a plena consciência das leis naturais. Então, são os ensinamentos, são as palavras, são os exemplos desses homens que despertam em nós aquilo que a gente já tem no íntimo e que permanece adormecido. E a outra questão também, e é o livro aí, é a questão 625, e a resposta vem dos Espíritos, é: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo? E a resposta dos Espíritos é objetiva e direta. Jesus, ele é o grande modelo. Por isso que eu comecei a minha fala aqui, lembrando as palavras dele: eu não vim para destruir a lei, eu vim para conhecer a lei. Então, ele veio trazer isso para nós, para que a gente desperte a nossa essência divina e efetivamente possa respeitar e fazer cumprir essa lei ou essas leis naturais, né? E essa resposta tão direta aí da questão 625 é Jesus, o modelo mais perfeito, e ele não disse isso diretamente, mas ele disse isso indiretamente, né? A frase é dele: ó, eu sou a verdade e a vida. O que é a verdade? É a gente conseguir se amoldar e viver em consonância, né? Em harmonia com as leis naturais. E lei natural, lei divina, lei moral. A outra questão interessante que tem a ver com isso é a questão 629 do Livro dos Espíritos. E a pergunta que ela responde é: qual a definição se pode dar à moral? A moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. Tá? Então, moral é boa conduta, e boa conduta é conduta baseada na lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo, tendo em vista o bem, e para o bem de todos, porque então, nesse caso, ele observa a lei. Isso também está aí a resposta da questão 629. E na questão 630, como distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Acho que é bem claro isso, né? Então, a gente sempre ouve isso, especialmente nas casas espíritas, né? Os 3 pilares que a gente deve seguir para a evolução espiritual, que é o pilar do autoconhecimento, se autodescobrir, do conhecimento e do trabalho no bem. Como é que a gente trabalha no bem? A gente vai trabalhar no bem cumprindo essas leis naturais, essas leis de Deus, tá? E, por fim, a pergunta que é feita também, os Espíritos respondem, que aí é aquela argucidade do Kardec na pergunta, né? Ele pergunta para os Espíritos: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a lei da justiça e a lei do amor e da caridade. Então, pergunta para o Kardec, para os Espíritos, se essas seriam as leis naturais, ou as leis naturais poderiam se dividir nessas 10 leis. E os Espíritos respondem: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, né? Foi o Moisés que traduziu essas leis dessa forma.
e pode abranger todas as circunstâncias da vida, que é essencial. Pode segui-la, né? Sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não tem os demais sistemas de classificação, que sempre dependem do ponto de vista sobre o qual se considera o assunto. Então, de uma forma resumida, o que a resposta dos espíritos está dizendo? Vocês podem considerar essa divisão como sendo as 10 leis naturais. Aí não tome isso como alguma coisa fechada, porque isso é uma mera classificação, é uma sistematização. Outra vez, é aquele hábito que a gente tem, de acordo com o cérebro que a gente tem da nossa condição de encarnar, a gente sabe que é mais fácil, sim, para você entender, para você absorver determinado assunto, quando você cria as classificações, quando você sistematiza o estudo a respeito daquele. É isso que a gente faz em tudo que a gente estuda enquanto encarnado. Então, os espíritos estão dizendo, você pode considerar isso, mas, na verdade, é muito mais do que isso, né? Porque abrange, você está falando de bem ou de mal, é alguma coisa muito maior do que isso. E, para finalizar, diz os espíritos, né? Essa é a resposta à questão 648. A última lei é a mais importante. Qual é a última lei? Então, vamos lembrar aqui para vocês. A última lei, a lei do amor e da caridade. Então, dizem os espíritos, essa lei, a do amor e da caridade, é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. A gente já disse isso aqui também em outras conversas com vocês, né? Amor e caridade. Você quer trabalhar no bem? Se você estiver agindo dentro do amor, com amor e com caridade, você vai estar agindo no bem e vai abranger todas as outras da classificação da humanidade. Minha gente, é só um aperitivo, esse assunto é muito longo. Olha, deixa eu só concluir. Quem sabe nos próximos encontros a gente continue tratando disso e aí abordando, o livro dos Espíritos continua tratando de cada uma dessas leis aí, segundo essa divisão de 10 leis. Mas diga lá, Maria. Oi, pessoal, boa noite. Hoje, a gente vê eu vou citar aqui o YouTube, acho que é um pouco mais comum. Quando se fala em espiritualidade, estudar qualquer, né, você vai assistir vários apontamentos relativos à espiritualidade, à de Deus, independentemente da religião, está muito em voga se dizer e se estudar a expansão da consciência. Onde isso vai dar? É justamente ali. Vamos chegar lá, naturalmente, ao entendimento de todas essas leis. Nós, com a expansão da consciência, definitivamente a gente vai alcançar dentro de nós todas essas informações, todas as leis divinas que tem lá, como isso está para a nossa consciência. Então, esse processo, existe um processo, várias escolas trabalham nesse processo, né, nesse procedimento de expandir a consciência. É interessante que, de repente, nós estamos numa época, numa hora que muitas escolas estão lembrando e estudando. Vamos expandir a consciência. Entrou justamente isso, recuperar essas leis que estão já dentro de nós. Interessante isso, né? Estava na dúvida se falava ou não, porque para não estender muito, mas dentro dessa mesma linha da Maria Clara, eu tenho uma coisa que me chamou a atenção. Quando você falou da classificação das 10 leis de Moisés, para mim isso é uma valorização, uma valoração, melhor dizendo, das leis. E se há uma valoração, eu iria muito mais com leis morais do que leis naturais. Até porque nem todas dessas 10 estão dentro de amor e caridade. Aí você vai me perguntar, mas quais seriam as tais leis naturais se os 10 mandamentos não são esses, né? Se seriam leis morais. E aí eu puxo a minha sardinha, porque eu gosto, que é o hermetismo, que a primeira lei é o universo é mental. Então,
você se dá conta e você tem a sua visão de mundo a partir daquilo que você conhece, a partir da sua consciência. Então, eu queria só falar que me ocorreu isso, e aí uma outra coisa que eu não vou poder deixar de brincar, que eu e a Cora vimos, daí a ficha não é uma expressão moderna. Eu já vejo casal, Aí a gente entra no conceito de moderno, né? Para alguém que não tem muitos cabelos, os que estejam, estão com essa coloração branca. Ah, você não? Desculpa. Então, para alguém como eu, que já não tem muitos cabelos, os cabelos que têm essa coloração branca, o conceito de moderno é mais amplo do que para outras pessoas, como você, que é mais menina, né? Mas eu estou absolutamente, em linhas gerais, eu estou de acordo e acho super pertinente o que a Maria Clara colocou e o que você colocou também, porque, na verdade, vem ao encontro dessa premissa que é a mais importante, que é o fato da gente ter sido criado à imagem e semelhança de Deus e ter aquele que fecha a divindade dentro da gente. Então, a gente tem isso tudo dentro de nós. A nossa tarefa é a evolução espiritual vai nessa direção, é justamente a gente conseguir trazer à tona, e à medida que você trouxe à tona, você não está mais com aquilo tudo adormecido, você coloca em prática, né? E aí vem o outro lado. Por isso que se fala, ó, se você agir de acordo com a lei, você vai ser feliz, senão você vai ser infeliz. É uma forma bem simplificada e bem resumida de tratar da questão, mas é isso mesmo. Porque à medida que a gente vai chegando mais perto da perfeição, também, né, a nossa consciência a respeito de perfeição espiritual talvez esteja muito longe do que seja a consciência em outros mundos mais evoluídos que o nosso, mas à medida que a gente avança nessa direção e se despoja das coisas que são meramente materiais, são meramente terrenas, efetivamente, eu acho que a gente persegue uma situação, um mundo mais feliz, né? Cria para a gente uma vida mais feliz. É isso, minha gente. Deixa eu só fazer uma observação. Faz favor, chega mais perto e vai brincar. Pode. Só questão das nomenclaturas, vocês estão ouvindo, porque eu estou me lembrando de uma situação em que o Chico Xavier ele acabou sendo levado para um contato com o ser extraterreno, narrativa dos amigos para quem ele narrou tudo. E aí todo mundo curioso perguntou, mas que língua filha se conversava? Então, não, conversava por pensamento. Ou seja, quando nós queremos reduzir o pensamento em palavras, a gente sempre vai ter problemas de termos, de terminologia, lei natural, Lei divina. lei divina, enfim. Eu acho que o ponto que o livro colocou é que Deus cria, posso dizer, cria mecanismos de funcionamento do universo que são naturais. E muitas vezes desses mecanismos decorrem outros mecanismos, mas ainda acabam sendo de origem divina. E a questão do bem e do mal é justamente isso, né? De se afastar disso ou de se aproximar disso. E esse tema acaba ilustrando, fazendo um comercial da semana que vem, que é a minha vez, acaba ilustrando questão do fluido vital, que eu quero tocar no assunto, fazer um enfoque do fluido vital, porque envolve nomenclatura, envolve tudo, mas ao fim e ao cabo, a origem volta para Deus. De onde veio, volta. Muito bem. Pessoal, alguém quer fazer alguma observação? Eu não quero repetir aqui, porque normalmente eu falo nas aulas que eu dou. Ninguém está fazendo nenhuma observação? Teve interesse. Mas, Silêncio, suspeito, né? Vocês são suspeitos. Nós somos um grupo suspeito nesse sentido. Nós somos um grupo aqui.
Fui contratada para fazer. Beleza. Você vê que todo mundo que fez observação, Nivaldo, Tá. era advogado. Então, para falar de lei, né, cara? Olha, a minha experiência me diz que, às vezes, são as piores pessoas que falam dele. Mas vamos lá. Repete o que ele falou, senão. O que o Alexandre colocou é que, para falar, eu abri aí para todo mundo que quiser se manifestar, isso vale para vocês que estão em casa também. Ele diz, não, mas para falar de leis tem que ser alguém, tem que ser advogado, tem que saber da minha formação. Né? Todo mundo que Isso se manifestou. a experiência mostra que às vezes são as piores pessoas para falar de leis, especialmente num ambiente como esse. Mas tudo bem. É isso, então. Pessoal, obrigado pela paciência. Vocês aí de casa também, obrigado pela paciência. E acho que a gente vai para o encerramento, então. Alguém vai se habilitar a fazer a oração? Por aí, se não tem indicação, eu faço. Tá bom, então vamos lá. Então, pessoal, vamos respirar fundo. Vamos esquecer um pouco, ou pelo menos tentar esquecer todas as questões do nosso dia de hoje. Vamos voltar no nosso pensamento a Deus. E no compasso dessa respiração mais tranquila, e com Deus no pensamento do coração, vamos agradecer por mais um dia, especialmente pela oportunidade de estarmos compartilhando este momento em um clima de harmonia, em um clima de paz, sobretudo em um clima de reflexão. Gratidão, Senhor. Pedimos nessa semana possamos ser instrumento da Tua vontade, da Tua ação e dos Teus desígnios em todas as nossas ações. E para isso, Senhor, pedimos também que nos abençoe, nos cubra com o Seu manto de amor, com o Seu manto de misericórdia, com o Seu manto de compaixão. Que possamos, sim, ser mensageiros de todas essas energias, ainda que com todas as nossas imperfeições. Gratidão, Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Derrama, Pai, sobre todas as nossas almas as tuas bênçãos, para que elas sejam fluidificadas e nos tragam paz, harmonia e clareza de ideias. Gratidão. Então, pessoal,